gostaria de antes de começar, a gente começar a refletir, a gente vai estar fazendo uma reflexão hoje no livro, na primeira carta de João, capítulo 2. Então os irmãos já podem estar aí, preparando-se aí para abrir o texto, 1 João, capítulo 2, mas nós vamos orar primeiro. Me veio ao coração de orar com vocês aqui. Gostei muito da direção do trabalho, muito bacana, aprendi coisas novas aqui. Muito bom, a gente sempre vai aprendendo, né, pastor? Senhor Deus, eu quero, Pai, te agradecer em nome de Jesus. Deus, pelo privilégio, meu Deus, de estar convivendo com o pastor Marcelo. Meu Deus, muito obrigado pela sua vida. Obrigado, Deus, pelos anos dele aqui à frente desse trabalho. Obrigado pelos presbíteros. Meu Deus, pelos diáconos. Obrigado, Deus, pelos irmãos, meu Pai, que vieram nessa noite. Meu Deus, adorar o Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que essa igreja possa crescer, meu Deus, em estatura e graça perto do Senhor. Meu Deus, e também crescer em número. Deus, Senhor, eu conceda, Senhor, a graça a essa igreja, ó Deus, de ter, ó Deus, um número relevante de irmãos, para que possa haver muito trabalho e muita disposição do eis-me aqui, ó Deus, por parte do teu povo. Abençoe essa casa, meu Pai. Perdoe os pecados do teu povo. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que no nome de Jesus, permita-me, Deus, pregar o teu evangelho, pregar a tua santa palavra, ó Deus, na força e no poder do teu Espírito, para a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus, de forma que todos nós sejamos conformados à sua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer a leitura. O texto não é muito longo. Nós vamos ler os versos 1 ao 11 do capítulo 2. Então, eu gostaria de convidar a igreja a fazer a leitura responsiva do texto. 1 João, capítulo 2, versos 1 ao 11, está escrito: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Verso seguinte, igreja. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muito bem. Irmãos, ao longo imagino que o pastor Marcelo deva ter passado por algo semelhante, quando confrontados, né, às vezes algumas pessoas chegam para a gente, não, com insegurança quanto à salvação. As pessoas não sabem, né? É uma pergunta que eu me lembro desde quando eu fui discípulo, né, lá na Igreja Presbiteriana do Eldorado. Eu sou natural de Contagem, e a minha vida cristã, ela se passou, né, a primeira parte da minha vida cristã se passou, a minha formação espiritual se passou na Igreja Presbiteriana do Eldorado, lá em Contagem, né?
E é uma igreja muito dinâmica, uma igreja muito boa. Recentemente tivemos um encontro com o aniversário de um amigo, né, que conheci ele aos 20 anos, e o aniversário dele foi de 50. Né? Como é que a vida passa, né? Mas eu me lembro que desde aquela época algumas pessoas no discipulado ao longo da história da história de suas vidas, tinham dúvidas quanto à segurança da sua salvação. Uma pergunta que se fazia muito à época era: se eu morrer hoje, será que eu vou para o céu? Muitos cristãos, presbiterianos inclusive, né, a igreja presbiteriana é uma igreja caracterizada, nós podemos ver aqui, ó, nós estudamos aqui ó, as confissões, né, a confissão francesa de 1559, os meninos estudando o catecismo, né? Então nós somos uma igreja que tem uma das marcas dela é o conhecimento bíblico. Mas por que tantas vezes essa pergunta se repete, essa pergunta causa tanto desconforto? Será que se eu morrer hoje eu estou salvo? Eu vou estar com Cristo no paraíso? Nem todos têm essa certeza. Por que será que não tem? Né? Porque às vezes confundem mérito, né, com, com graça. Nós temos essa dificuldade. Né? Ou, se a gente for olhar os nossos méritos, quantas vezes você já pecou hoje? Se você fosse Deus, você se salvar, se você estivesse no lugar de Deus, você salvaria você? Né? Se você se comparecesse diante de Deus Pai, você daria um veredito: olha, esse está salvo, ou eu estou salvo. Então, assim, mas eu quero dizer para você que essa pergunta precisa cair por terra em nossa vida, precisa ser resolvida. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa ter bem claro na nossa vida, sabe, irmãos? Por exemplo, né, quem somos? É uma pergunta que, ao você fazer para si mesmo, com base na palavra de Deus, ela precisa ter uma resposta clara, objetiva e segura. Olha, eu sou alguém criado à imagem de Deus. Nós somos isso. Nós somos homens, mulheres, né? Lembrando de Gênesis, que está escrito: criou Deus o homem na sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea criou. Então, quando eu sou a imagem de semelhança de Deus, não importa a cor da minha pele, não importa o meu estado físico, se estou acima do peso, se estou dentro do peso, se os padrões, se me encaixo nos padrões de beleza dos dias atuais, ou se não me encaixo, não importa. Não são esses parâmetros que devem trazer a nossa segurança, mas justamente saber quem somos em Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso trouxe para mim, reverendo Marcelo, muita segurança, sabe, de olhar no espelho e não enxergar alguém de acordo com os padrões atuais de beleza ou ausência da mesma. Mas eu me enxergo e eu vejo Cristo sendo formado em mim. Isso, eu estou falando isso não como presunção, mas, irmão, se você ouve a palavra e pratica a palavra, Cristo está sendo formado em você. Se você foi chamado, quem é que te chamou? Não foi o pastor Marcelo, não foram os pastores que vieram antes, não foi aquele evangelista que te conheceu e que trouxe o evangelho a você pela primeira vez, foi o próprio Deus. Então, irmãos, eu queria hoje falar sobre as marcas do verdadeiro cristão, sabe? Se você tem dúvida, eu sou um verdadeiro cristão ou não, mas pastor, mas por que falar sobre isso num aniversário de igreja? Porque o aniversário é sempre uma época. Eu estive no aniversário de 50 anos do meu amigo, né? E foi muito bacana, foi muito gostoso, foi um momento, um momento maravilhoso da minha vida, reencontrar irmãos que me discipularam, que me deram, que me fortaleceram nos primeiros passos da fé. E esse meu amigo que morou na minha casa, ele veio de Teófilo Otoni,
Ele morava em Teófilo Otoni, veio para cá com 19 para 20 anos, foi morar na minha casa, e aí a sua esposa juntou algumas fotos. Eu não tinha nenhuma foto com ele, mas ela tinha, e ela botou lá foi legal, como é que faz aquele? Mural, não foi, agora o negócio é tudo eletrônico, é um negócio chique, né? Foi colocando lá, botou lá um vídeo lá e desde ele, fotos passando, né? Desde a infância até o tempo que ele chegou em Belo Horizonte, Contagem, né? Que a gente eu morava em Contagem, e se estabeleceu, firmou-se. Esse moço teve um tempo que passou no exterior, voltou, teve um tempo que esse rapaz estava fraco na fé, depois hoje é um presbítero muito atuante na sua igreja. Teve um tempo que ele era cabeludo, agora está careca. As marcas do tempo, né? As marcas do tempo do pastor Germano não é a calvície, mas as cãs, né? Os cabelos brancos. Mas, irmãos, não são as marcas do tempo que nos definem, né? O que nos define é a palavra. E a gente precisa entender alguma coisa, a gente precisa entender algumas coisas importantes. Quais são as marcas? Quais são os sinais distintivos do verdadeiro cristão? Porque muitos se dizem cristão, e a própria palavra afirma categoricamente, Cristo categoricamente afirmou no seu Sermão do Monte que muitos, nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entra lá no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de Deus Pai, que está no céu, esse vai entrar. Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer para você, é para esclarecer mesmo, porque às vezes a gente, sabe, de vez eu me lembro que no final do culto, lá no culto, foi na quinta-feira, no final do culto que o pastor pregou, o pastor da minha geração, um gente da nossa geração, o pastor Tarso prega, e o pastor Tarso faz um diagnóstico de quem era o Janaque ao final. O nome do rapaz é Janaque, nome diferente, né? Janaque da Guerra, é o nome dele. Uma figuraça, um grande amigo, um dos maiores que Deus me deu a graça de construir. Fico até emocionado, né? Mas ele falando assim, coisas sobre o Janaque que às vezes é bom a gente ouvir de fora um pouco sobre quem somos, né? O pastor Tarso fez isso com o Janaque. Eu quero dizer para você que hoje nós temos essa oportunidade de talvez ver que muito daquilo que eu falar hoje, você já está praticando, você é. Sabe? Então, a primeira coisa, irmãos, o verdadeiro cristão, ele tem a palavra de Deus implantada. Implantada em si por Deus, não por força pessoal. Ninguém está aqui por força pessoal. Porque se você pode até vir estar aqui por força pessoal ou achar que está, mas geralmente Deus nos permite bater com a cara no chão, com o nariz e poucos fósforos, e a gente vai quebrar. Ou o nariz ou os dentes. Se a gente achar em algum momento que são os nossos os nossos predicados que me trouxeram a Deus. Ora, eu fui a Deus. Tem uma música que eu me lembro, uma música, não sei se os irmãos conhecem, e não vou citar o nome do cantor, e também nem lembro direito como é que ele chama. A música dizia, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo. Meus irmãos, olha, não é verdade. Você não escolhe Deus, a gente escolhe o contrário. Sabe? Nós escolhemos as trevas, nós amamos mais as trevas do que a luz. Mas pela graça de Deus em nós, iluminados os olhos do entendimento, hoje eu amo a Deus, eu rejeito as trevas. Mas as trevas estão ali, a carne militando contra o Espírito. Mas, irmãos, é uma questão que precisamos entender. O verdadeiro cristão, ele tem a palavra implantada em si. Não é lavagem cerebral. Algumas pessoas dizem isso. Você vai lá para aquela igreja, vão fazer lavagem cerebral, você vai dar um dízimo para o pastor. Irmãos, lamentavelmente isso acontece. Mas nós não estamos numa igreja que faz lavagem cerebral na vida das pessoas. E nem te constrange a dar aquilo que você não quer ou aquilo que você não tem.
Na igreja presbiteriana, pela graça de Deus, não é assim. Então, irmãos, o contexto, sabe, nós precisamos... então, se a palavra de Deus ela é implantada em nós, não por força pessoal, mas pela graça de Deus, pela revelação, é que nós vamos entender isso. Nós temos algumas provas que acabamos dando naturalmente. A primeira prova que nós, pelo fato de estarmos à luz, pelo fato da palavra estar implantada em nós, a primeira prova que nós damos é a prova moral. Não a prova moral no sentido moralista. Não faça isso, não toque naquilo outro. Como os fariseus ensinavam, né? As pessoas, e Cristo chegou a dizer para aqueles fariseus que eles faziam dos prosélitos 2 vezes mais filhos do inferno do que eram antes. A prova moral não é a prova moralista. Não faça isso, não toque naquilo. A vida cristã não consiste em proibições, mas ela consiste em obediência. Nós cantamos aqui um hino 18, né? Nós estamos diante de um rei, de um Deus todo-poderoso, que dirige os céus e terra. E ele agora, a partir do momento em que, irmãos, esse que é o grande problema. O problema da queda, né? O problema da queda humana foi motivado pelo interesse, pelo desejo de Adão e Eva, que nos representavam. Não é achar. Tem algumas pessoas que chegam, pastor, eu gostaria de encontrar aquele Adão lá no céu, porque eu quero falar algumas verdades e botar o dedo na cara dele. Não, Adão é seu representante. Você faria o mesmo. Você comeria a fruta que a sua mulher te deu no nome. E você, minha irmã, você cairia, porque Eva te representa também. É interessante, sabe? Então, o homem ele quis a parte. Vamos lembrar que qual foi o veneno da cobra, né? E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Parece uma coisa tranquila, né? Mas no que consiste o pecado de conhecer o bem e o mal como Deus? Será que a presunção de eu ser como Ele, como Deus ou igual a Deus? Não. Assim como Deus, porque Deus conhece o bem e o mal. Vamos dizer que o mal entrou no mundo antes de Adão. O mal entrou no mundo através de um ser dotado também de livre-arbítrio, que era Satanás, e que ainda conseguiu convencer 1/3 dos seres angelicais a seguir o seu caminho. Qual o caminho? O caminho de andar independente de Deus. É interessante isso, irmão. Existem algumas leis, né? As leis da física, existem algumas leis naturais. O homem, por exemplo, nós estamos no mês de dezembro, época de muita chuva, e aí de repente você vê aquelas reportagens com as pessoas indignadas porque o rio tal transbordou e encheu de lama a sua casa. Meus irmãos, eu espero não estar aqui falando para alguém que tenha sofrido isso, porque estamos todos sujeitos a isso. Mas vem cá, por que acontece que o rio entrou na sua casa? Você está morando perto da várzea do rio. O rio tem uma várzea. Existe um lugar que Deus estabeleceu, que o rio tem um leito natural, mas tem as margens de um lado e de outro, que precisam ter permeabilidade, né? Precisa ter vegetação, ou seja, o que a especulação imobiliária fez? Ela apropriou-se dessas várzeas, vendeu terrenos em frente a um rio que, no tempo da seca, ele parece um calanguinho, mas na época da chuva ele se torna um dragão. E aí Deus é ruim? Você está vendo como é que nós somos? Olha, a gente toma uma decisão alheia a Deus. Tipo assim, Deus ele criou, Deus criou leis e sistemas. As leis da física, se você entra, eu estava vendo com meu amigo lá, assim, de carro para cá, tem vários radares, mas tem uma coisa, estava chovendo,
Eu não passei de 90 km por hora na estrada. Estava 110, eu não fui, eu fui no limite dos caminhões pesados. Eu não passei de 90, por quê? Porque a pista está molhada. Eu não vou entrar a 120 numa curva, ainda que os pneus do meu carro estejam bons. E desafiar às leis da física, porque uma hora eu posso perder. Então a questão é, a prova moral é a obediência, ou seja, irmãos, Deus ele criou leis não porque ele é um déspota que quer mandar em tudo, não, é porque ele sabe todas as coisas. E o homem precisa de governo, e Deus, e aí o grande diferencial dos olhos dos irmãos e das irmãs iluminados é esse, os olhos do entendimento iluminados para obedecer agora, entrar debaixo da autoridade do Senhor. É o problema de Adão, ele não quis estar debaixo da autoridade de Deus, ele quis como Deus ser conhecedor do bem e do mal, ou melhor, a parte de Deus conhecer o bem e o mal, conheceu a parte de Deus, conheceu o bem e o mal. Deus não negou que ele conheceria. Ele foi até irônico, né? A Trindade conversando entre si. De fato, um homem se tornou conhecedor do bem e do mal. Mas a partir daquele momento, a terra se tornou maldita por causa disso. Irmãos, nós estamos agora convidados a entrar debaixo desse relacionamento de obediência ao Deus. Não uma obediência de detalhes, mas sabe, uma obediência completa, tudo isso. Isso é um desafio. Algumas decisões que nós tomamos na vida que Deus disse não dá mais para revogar. Você não pode revogar. Às vezes, por exemplo, um exemplo, nós casamos e às vezes escolhemos mal. Muitas vezes a gente, estou falando a gente como ser humano, né? Não estou falando que você fez isso, não conheço a sua história. Mas é provável que haja alguém aqui que tenha feito uma escolha ruim quanto ao casamento. Isso não significa agora que você pode rompê-lo ao seu bel prazer porque acabou o amor. O que é o amor? O amor não é um sentimento. O sentimento já passou pela minha esposa. Eu me lembro que eu olhava para ela, aquele sentimento de. Não sei se você lembra, Rosângela? Seu bonitão está do lado aí, né? Quando você olhava para esse moço bonito, ou quando ele olhava para essa moça bacana, simpática. Na minha época, eu olhava para minha esposa, ela não está aqui, então eu posso falar. O meu estômago dava uma esfriada, as minhas mãos, elas me molhavam, suavam, né? Reações assim, de paixão, né? Eu olhava, queria sentir o cheirinho dela. Irmãos, hoje isso é normal. Eu não sinto mais o meu estômago esfriar quando eu vejo a Rose. O nome dela é Rosilene. Mas olha, eu tirei ela da casa do pai dela. Eu não posso devolver. Ele nem aqui mais está para me devolver. Sabe, se tomei a boa decisão ou não de ter casado com ela, porque olha, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não conhece a pessoa plenamente antes de casar. O grande problema do casamento é que os jovens, eu falo isso para os jovens, né? Temos alguns aqui, às vezes os jovens, os futuros, que vão arrumar um namorado, uma namorada, temos 3 jovenzinhos ali, junto com a mamãe, tem irmã, como é que é? Tudo mãe, né? Novinha, né? Por exemplo, falar que é irmã, dá para passar maquiagem, né? Às vezes, meninas, 3 lindas moças, né? A gente escolhe pelo critério assim, ó, o mais sabido, sabe aquele sabichão que pega a moto, que dá um rolé, e joga lá na serra, né, Rose? Tem muito isso, o camarada empina a moto e rangangan, que chama, rangangan, com aquela moto assim, e as meninas olham para aquele rapaz como se fosse invisível. Ah, é esse que eu quero. Esse rapaz não é tipo de jeito para essas meninas. A Bíblia fala que a casa os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor, a esposa prudente, o marido prudente. É o prudente, não é o bonito. Não é o cidadão monstruoso. Né? Não é a moça perfumada, não é a moça com o cabelo da última moda. É a esposa prudente, vem do Senhor. A prudência deve ser o critério.
E a prudência está no quê? Na nossa capacidade de obediência. Então, irmãos, esse é o primeiro critério. A prova moral é o que o texto diz. Filhinhos, meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, primeiro ele coloca o advogado aqui diante de nós, porque nem sempre a gente obedece, né? Nós não obedecemos nunca cabalmente. O único que assim o fez foi Jesus. Nós nos identificamos agora não com o primeiro Adão, mas com o segundo, que obedeceu a lei. Ele obedeceu. E ele agora é o nosso advogado, para quando a gente desobedecer, a gente tem alguém para nos amparar, para a gente não ficar assim, sabe? Porque muitas vezes você vê pessoas falando assim, pastor, eu pequei, eu perdi a salvação. Irmão, não é assim, a salvação não se perde, não. Eu me lembro do pastor Jeremias, que teve uma época, que eu me lembro de um sermão que ele pregou, que ele era ainda auxiliar do pastor Wilson de Souza, se não me engano o nome do pastor. Parece que ele estava tendo um grande problema na igreja, ainda não era a oitava atual, era a oitavinha, eles eram pastores daquela igreja, e houve um movimento dentro da igreja para tirá-los da igreja. Tanto o Wilson quanto o Jeremias. O Jeremias, aquele cidadão muito espirituoso, né? Vamos bater, vamos peitar esse pessoal, não sei o quê. Aí o Wilson chegou para ele e falou, olha, aquilo que Deus deu, a gente não quer. Eu quero dizer para você, meu irmão, isso se aplica sobretudo à salvação. A salvação é algo gratuitamente oferecido, dado por Deus através do sangue do Cordeiro. Ele te deu a salvação, você não vai perder. Mas isso não significa também, ao mesmo tempo, salvo, sentado e sossegado. Eu não faço mais nada, eu estou salvo, eu não vou obedecer em nada, porque senão Jesus obedeceu para mim, eu hipercalvinismo. Não preciso pregar, porque os eleitos virão automaticamente. Estava vendo ali numa das programações da igreja, o evangelismo, é obediência. Então, meus irmãos e amigos, nós só podemos conhecer um cristão verdadeiro. E eu acho que aniversário de igreja é um momento para a gente pensar e fazer uma avaliação. Somos uma igreja verdadeira? Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? São as mesmas marcas do crente verdadeiro. Obviamente que as marcas de uma igreja verdadeira, o pastor o Marcelo já trabalhou com vocês aqui, por um bom teólogo que é o que é a fiel pregação da Escritura, a administração correta dos sacramentos e da disciplina. Essas são as marcas de uma igreja. Às vezes as pessoas escolhem a igreja não por esses critérios. É se o culto é animado, se o culto é desanimado, eu não vou. Acham que às vezes o critério de escolha é, eu estou me sentindo bem naquele lugar. Não, a igreja é fiel. Né? Porque às vezes uma igreja aparentemente é fria, mas é uma igreja obediente. Às vezes uma igreja aparentemente quente, mas é uma igreja cheia de carnalidade. Muitas pessoas não conhecem a Deus e não se reconhecem no povo. São coisas que a gente precisa parar para a gente pensar. Então, irmãos, nós só podemos conhecer um cristão verdadeiro checando a sua vida com o modelo perfeito de Jesus. E como é que nós checamos com quais são os parâmetros? A prova moral, a obediência. Cristo obedeceu. Né? A prova social, o amor. Cristo amou. E a prova doutrinária, sobre a fé. Jesus foi um homem de fé, não foi? Porque, irmãos, ele sendo Deus, ele se esvazia de si mesmo e deixa Deus Pai assumir todo o controle de sua vida. Como a gente tem dificuldade disso, né? Como a gente tem dificuldade disso. Então, vamos para frente, vamos falar um pouquinho sobre essa prova moral. Eu acho que que hora que termina? Eu não tenho nem hora que eu tenho e nem a hora que eu tenho que terminar. Então, tem que me ajuda aí. 7h30 termina. Então, tem 20 minutos. É isso mesmo? 25. O meu está 7h10, então tá adiantado.
isso, século VII ali. Mas vamos, me permitam, irmãos, a gente trabalhar mais um pouquinho aqui sobre essa questão. A gente está fazendo um diagnóstico, né? Sobre a nossa vida, quem somos. Às vezes é bom alguém de fora falar. O pastor Germano não falou nada comigo sobre, prega o sermão tal, porque aquele fulano tal ali está me pisando no pé, graças a Deus. Ele ainda me deu liberdade para pregar. Né? Então, vamos dizer que é Deus mostrando para nós. Né? A palavra é um espelho. Né? Quando a gente abre ela, Tiago disse isso, a gente se enxerga. Né? Então, a prova moral. Vamos pensar um pouco. Como é que está... Eu não sei se conseguirei, talvez vou ter que voltar aqui depois, né? para pregar sobre as outras provas. Né? Mas é a prova moral. Vamos pensar nessa prova. Porque a questão moral é uma questão muito séria que a gente confunde moralidade com moralismo. Esse é um problema sério que quase todo cristão se depara em algum momento. E às vezes somos julgados por nosso moralismo. Ou falso moralismo. Né? Vamos pensar um pouco. Os versos 3 a 6 está escrito assim. Eu quero convidar você a ler comigo. Ora, vamos ler todo mundo? Versículos 3 ao 6 do capítulo 2 de João. 1 João. Ora, vamos lá, todo mundo, vamos lá? Ora, sabemos que o temos conhecido. Vamos lá? Todo mundo junto? Uníssono? 1 João. Esse é o texto que nós estamos lendo aí. 1 João 2, verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, todo mundo, vamos lá, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Vamos pensar um pouquinho aqui. Irmãos, lembra que eu comecei a falar sobre isso? Deus criou leis. Onde Ele cria as leis da física, Ele estabeleceu, irmão. A lei da força centrífuga, da força centrípeta. É a força que a gravidade exerce sobre um veículo, por exemplo, numa curva. Né? Se ele vai fazer uma curva direita, a força centrípeta joga ele para fora. Se ele faz uma curva esquerda, a força centrífuga joga ele para o outro lado. Se você não obedecer o traçado e entrar na velocidade adequada à via, qual que é a tendência? Sair de frente. Quantas vezes você viu um acidente assim? Estava voltando ontem do trabalho com jovens em Andiroba, aí a gente pegou aquela estrada a 040 vindo para cá, teve um carro que rodou na pista. Por que ele rodou na pista? Ou os pneus não estavam em bom estado, ou ele entrou, e aí a aquaplanagem, né? Ou ele entrou numa velocidade inapropriada para o terreno chuvoso, molhado e partes da estrada que estava acumulando água, e aí ele perde o contato com o solo. Alguma coisa, algum erro humano ou mecânico, que também é erro humano, aconteceu para aquele carro rodar e bater. Aparentemente não houve vítimas, mas houve perdas materiais, porque Deus estabeleceu aquela lei. Ele governa. Seria possível colocar o número 18 que a gente cantou de novo aqui? Se não der, rapaz, esse hino é lindo. Eu gostei muito. Eu vou cantar esse semana que vem lá na igreja. Eu vou cantar ele. Vou inspirado aqui por vocês. Aqui. Espero ter sido 18 mesmo. Foi um deles, né? Tá ali, olha que interessante, irmão. Quem é Deus? É o Rei dos Antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros da vida. Né? E aí o texto, aí qual a nossa reação ao seu poder, à sua forte mão? Nós o exaltamos. Cantamos com gratidão o teu louvor. Segue por gentileza, irmão, próximo parte. Aí é o Deus que desde o passado foi a luz, sol que até hoje confundou reluz, ser nosso sustento e proteção. Irmãos, o Deus que criou todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, eu descanso nele ao obedecer.
Obediência é atitude de fé. Eu descanso no meu Deus que me diz, não matarás. Eu descanso no meu Deus que me diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a roupa do teu próximo. Lembra do 10º mandamento? Né? Às vezes a gente, por exemplo, o 7º mandamento que a gente, vamos dizer, o mais escandaloso deles, né, quando quebrado, mas para você quebrar o 7º mandamento, você tem que quebrar o 11º. Você cobiçou alguém, né? Lembra de Tiago? Tiago falou isso, ó, o pecado, ele é a roda da morte. Né? O pecado começa dentro do nosso coração, quando a gente começa a rir, olha, aquilo ali é legal, você começa a pensar, olha, já pensou, sim, e aí de repente você já passa por, né, o pecado gera luz, o pecado consumado já morre. Então, irmãos, nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso, cuja forte mão. A gente não entende o poder, irmão, o poder que Deus. Você imagina como Deus sustenta os astros no céu? Como é que Deus sustenta o sol no seu lugar? O sol dá uma volta em torno da galáxia também. Ele criou essas leis. Deus ele é soberano, ele é maravilhoso. Irmãos, quando a gente conhece alguém que é exemplo para nós, a gente o admira, a gente não tem a tendência de ouvir a pessoa. Eu tive essa oportunidade essa semana de estar com vários desses meus discipuladores da época do Igreja do Dourado. E eu pude falar para um deles, falar, meu amigo, teve um dia que você pregou um sermão, e ele era um presbítero, estava Geazinho. Eu me lembro que todos os jovens eram um acampamento. E ele não se lembrou desse episódio. Então falou, olha, aquele dia que você pregou, todo mundo chorou, Deus usou a sua vida, sabe? E aí eu falei, olha, Deus, pela graça de Deus, eu sou hoje eu sou pastor, né? Pela graça de Deus, assim, estabilizado, já tenho 22 anos de ministério, mas aquele homem estava lá no fundamento. Deu um beijo na testa dele. Tinha muita gente que me viu. Continua sendo meu pai na fé. Quando a gente não tem pessoas que a gente admira, assim, embora não se vê. Aí ele sustentar as coisas de Deus. Criou as leis, ele também diz para você, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem. Você pega os 10 mandamentos ali, mas aí Jesus vem e resume todo o mandamento. Qual que é? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E é o próximo como tu. A prova moral, irmãos, é isso, é o amor. A obediência ao mandamento. Eu tenho que amar o próximo. Não é o próximo que me faz o bem. Você ama o seu pastor? Por quê? Às vezes a gente gosta de alguns. Ao longo da história de muitos aqui, houve pastores, eu me lembro, houve pastores com jeitos diferentes de lidar com você. Eu me lembro que eu trabalhei em São Paulo, no interior de São Paulo, uma cidade chamada Rio Claro. E poucos. Eu fui num velório, num cemitério evangélico. Lá em Rio Claro é uma cidade. A primeira igreja presbiteriana de Rio Claro, ela foi fundada por João Fernandes da Gama. O pastor conhece essa história. João Fernandes da Gama foi discípulo de Robert Calley, que fundou a Igreja Evangélica Fluminense, a primeira igreja evangélica que pregou o evangelho a brasileiros no Brasil foi a Igreja Evangélica Fluminense, que hoje é a congregacional, que pouco se ouve falar, mas existe, Igreja Congregacional. Foi fundada por esse pastor. E esse João Fernandes, ele se tornou presbiteriano, fundou a primeira igreja presbiteriana de Rio Claro, em 1873, em abril de 1873. Ela foi a 10ª igreja organizada no Brasil. Hoje são mais de 5.000, né? E um presbítero dessa igreja, um diácono dessa igreja,
A gente foi no velório, era de alguém dessa igreja, eu não era pastor dessa igreja, mas eu fui, e aí o diácono era tio de uma ovelha minha. E aí acabou o velório, acabou o sepultamento, esse moço me pega pela mão, um senhorzinho já bem doido. E aí foi me levando nos túmulos, eu fiquei muito feliz daqui, que eu gosto de história. E aí ele falou, isso aqui é o túmulo, me levou no túmulo da Gama, que está lá enterrado do lado, levou no túmulo de outros pastores históricos da região. E aí ele me pegou, sempre pegava pela mão e me levava. Um senhorzinho assim, já dos seus 90 anos. Você vê, um senhorzinho já dos seus 90 anos. Aí um desses túmulos, ele parou e ficou parado. E você via ali que muitas emoções brotaram daquele coração. E aí aquele moço olhou para mim e falou, ó, esse daqui, falando da história de todos, né? Olha, esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo. Cada um deu os dons que Deus dá. O pastor Marcelo está edificando, ele não chegou aqui nessa igreja e refundou ela, não. Ele está edificando sobre algo que já é edificado. Ele não é o primeiro pastor aqui. A igreja foi formada em 2010, aqui, né? Mas aquele moço olhou para mim, olhou para aquele túmulo e falou, esse moço aqui sentava no chão da minha casa e comia comigo. Aquilo marcou a vida dele. Não foi o maior dos pastores que ele me mostrou. O histórico, o abridor de picadas. Não foi o pastor que sentava com as ovelhas e comia comigo. Irmãos, é interessante, sabe? Mas a gente tem que amar todos. Esse homem demonstrou amor por aquele mundo. A gente precisa entender que é o amor, irmãos. Olha, como é que é? Como, pastor, eu não gosto muito de fulano de tal. Comece a olhar. Me permita, pastor, contar uma experiência sentimental que eu sofri. Eu comecei a namorar uma moça, ainda jovem, bem jovenzinha, filho de 98, tinha 20 anos, 22 anos. E essa menina era uma menina radiante, uma menina bonita, uma menina simpática, mas eu comecei com pesquisa, eu não comecei na presença de Deus no amor, porque eu não amava, eu não gostava dela para namorar. E aí eu acabei, por, né, por variados motivos, que não vou ficar explicando agora, eu comecei a namorar com essa menina, mas não foi a motivação certa. Eu não namorei com ela pensando, olha, essa moça é a moça que eu vou namorar para casar. Não tive essa motivação. Mas ela tinha muitos predicados. E eu me arrependi, sabe? Eu me senti em pecado. Falei, olha, eu pequei, Deus. Eu comecei a namorar com essa menina, eu não gosto dela. Falei isso com ele. Eu não gosto dela, mas eu estou namorando com ela. Eu estou usando essa moça. Me perdoa, Deus, mas eu quero te pedir. Põe amor no meu coração por ela. Essa oração Deus respondeu. Foi assim, ó. De uma hora para outra, eu comecei a olhar para tudo daquela menina que eu não estava vendo. E comecei a olhar para essa menina e dar o Mas foi engraçado. Do mesmo jeito que eu comecei a amar ela, ela começou a me desamar. Sofri igual de Lorena. Né? Mas eu tive que passar isso, sofri com a separação. Às vezes a gente passa por situações assim, né? Não consulta Deus. Mas o amor é isso, sabe? Eu comecei a olhar. Deus me permitiu ver, obviamente. O amor é dom de Deus, né? Se eu conheço a Deus, eu amo Deus. Sabe? Deus me permitiu olhar para aquela moça como ele olhava. E eu olhei para ela e falei, nossa, ela é muito legal. Eu comecei a olhar para ela e comecei a falar com ela. Mas ela descobriu que não valia a pena ficar comigo. Não para mim, que casei marrom.
que é uma moça muito legal também. Então, meus irmãos, o amor é a gente passar a olhar para o outro. O amor é um caminho, uma atitude. É obediência. Eu não amo mais a minha esposa porque ela é jovem, porque ela, quando eu casei com ela, eu tinha 23 anos, eu tinha 26. Ela era uma linda jovem. Hoje ela é uma linda senhora, é diferente. O corpo dela mudou, o meu mudou. Mas é a mesma pessoa, mais madura. Tem, eu vejo mais os defeitos dela do que eu via antes, porque agora eu convivo. Mas olha, eu não tenho opção de dizer, olha, tchau. Obediência. Então, irmãos, a prova moral de que somos filhos de Deus regenerados, nascidos de novo, é a obediência. Ainda que você não esteja disposto. Eu contei um caso aqui. Eu não obedeci a Deus ao começar a namorar com essa jovem em 1998. Mas depois eu percebi, tentei mudar de rota. Falei, Deus, olha, eu comecei errado, me perdoa, peço que me dê amor por ela. Mas foi tarde para mim. Não era propósito de Deus. Mas, irmãos, João 5 diz nos versos 5 a 7, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas, irmãos, esse aqui, às vezes a gente é tão preocupado em saber, em ter orações respondidas. Então, vem cá, você está permanecendo nas palavras? As palavras de Deus estão permanecendo em você? Você tem essa comunhão de obediência, sabe? Porque conhecer a Deus, permanecer em Deus e ter comunhão com Deus é a própria essência da vida cristã e da vida eterna. Agostinho, o teólogo, né, o maior teólogo de todos os tempos, foi o Agostinho, né? Depois de Paulo, obviamente. Ele disse que Deus criou, nos criou para ele, esse Deus que está ali, ó, né? Deus nos criou para ele e nossa alma não encontrará repouso até descansarmos nele. Obediência descanso. Eu vou obedecer, Deus, eu obedeço, Pai. Eu vou, ainda que eu tenha que mortificar o meu eu, ainda que eu tenha que negar a mim mesmo. O fato dessa menina ter terminado comigo não implicou em eu deixar de amá-la. Por isso sofri, porque o amor foi vitória. Eu pedi a Deus para amá-la. Continuei amando aquela jovem. Óbvio que, com o tempo, aquele amor deixou de ser o amor de um homem para uma mulher. Nunca mais na vida. Nunca mais na minha vida. Aí você, Facebook, você sumiu. Essa moça não existe da face a terra. Não sei o que aconteceu também. Não sei para onde anda. Mas João, o mesmo apóstolo João, ele disse, lá no, citando as palavras de Jesus em João 10, Evangelho de João 10, versos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas olha, as ovelhas de Jesus seguem Jesus. Essa é a marca. Não fique com medo. Coloque-se diante desse espelho. Você segue Jesus. Você tem a palavra permanente em você. Você está ligado a Ele, a videira verdadeira, como um ramo enxertado. Você está ali. Olha, esse é o momento da gente pensar, sabe? E que Deus abençoe a sua vida, sabe? Que Deus te dê força e graça para você obedecê-lo, não aquela obediência assim, olha, eu dou o dízimo do N, do comum, mas eu só nego o amor. Eu olho para o outro de cima para baixo. Eu faço acepção de pessoas. Eu amo até pisar no meu carro. Eu pago
Eu dou um boi para entrar na briga, uma boiada para não sair. Isso não é brincadeira. Sabe? O cristianismo é obediência. E eu quero finalizar assim. Nenhuma experiência religiosa ela é válida se não tem consequências morais. A obediência é uma atitude moral. Eu cito aqui Tito 1,16, que está escrito: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, é esse espelho que está diante da Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá. E quem é a Igreja Presbiteriana do Jardim Canadá? É você. É o seu amigo lá, é o seu pastor. Né? E é muito legal a gente se colocar diante do espelho e ouvir quem somos. Somos gente obediente. Nós amamos apesar do outro. Vamos orar e agradecer a Deus. Mais uma vez, Senhor, eu quero agradecer, Pai, pela oportunidade dada de estar aqui com meus irmãos amigos. Deus, uma oportunidade de refletir sobre esse evangelho tão maravilhoso. Obrigado, Pai, por estar de pé diante desse púlpito. Ó Deus, gentilmente cedido pelo teu servo Marcelo, que o Senhor seja abençoando a ele, sua família, seu ministério, sua igreja. Ó Deus, que eles possam andar em amor, em obediência. Que se o reverendo Marcelo andar em amor e obediência, Deus, ele terá uma igreja amorosa e obediente também. Ó Deus, em nome de Jesus, que no tempo oportuno você esteja abençoando que todos esses bancos estejam repletos de homens e mulheres obedientes que se submetem ao Deus que sustenta os astros do céu e que estabeleceu as leis da física e também as leis da tua palavra. Abençoe-nos, ó Deus. É difícil, tem hora, obedecer. Tem hora que queremos agir como Adão. Ó Deus, a parte de ti, de tomar decisões. Mas, ó Deus, tem misericórdia de nós e não nos deixes cair. Mas livra-nos de todo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, encerrar aí? Está bem? Se o senhor tem algum aviso ainda? Depois do culto vai ter os avisos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o rosto e tenha a paz. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus incondável, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre sua vida e sobre o povo de Deus espalhado pela terra agora e para sempre. Amém.